Então, Deus mudou Davi de uma maneira nesse processo, ao ponto que dentro de uma das perseguições do próprio filho, que era Absalão, fugindo dele, Deus preparou um bosque para matar o próprio filho de Davi. Algumas pessoas que estão na live, perguntas em relação a Davi, que vocês querem responder. Vocês querem fazer essa aí? Pode, Vamos tentar, né? Vou tentar. Vamos tentar, né? Ó. Primeira pergunta, tá falando aqui, ó, o que significa ter um coração segundo o coração de Deus? O que seria, né, ser segundo o coração de Deus? Tá. Acho que o pastor já deve ter comentado, mas... Só eu respondendo, né, a gente tinha comentado no começo, né, ter um coração segundo, que nem a gente leu aqui nos versículos aqui, uma vez que este coração é o coração de Deus, né, Deus escolhe Davi segundo o seu coração, né, não ser, o Davi, eu entendo pelo menos, né, como disse no começo, que Davi não tinha um coração voltado para poder cumprir todas as coisas que Deus queria que ele fizesse de uma forma plena, porque ele errou e ele pecou. Porém, Deus, ele sabia quem ele estava escolhendo. Então, ter o coração segundo o que Deus quer é nada mais nada menos do que cumprir algumas características que Davi cumpriu: arrependimento, quebrantamento, obediência, né? Davi foi muito obediente. Ter intimidade e adorar a Deus, né? Ter comunhão e intimidade com Deus. Então, um coração, vamos falar assim, que agrada a Deus, é um coração que tem algumas dessas características, como Davi fez, né? Eu acho que até, aproveitando, né, pastor, fala muito sobre o alinhamento, né? Mesmo um coração de Davi pecaminoso, mas o coração dele, nessa escolha de um homem segundo o coração de Deus, era um coração alinhado com o coração de Deus. Isso mesmo. Ah, mas como? Porque ele era pecador, como nós bem conhecemos, porém, dentro desse alinhamento de Davi, era o quê? Como? Ele errava. Sim, Deus até enviou um profeta chamado Natan, mas ele reconhecia. Não, essa é a voz de Deus comigo. Meu coração até saiu um pouquinho fora, mas eu quero que o meu coração sempre fica alinhado com Deus. Esse acho que é a ideia do quê? Da diferença até de Saul que nós podemos usar. Deus falava com Saul, deu oportunidade para Saul, mas Saul não ouvia. O coração dele sempre saía fora do alinhamento com Deus. Acho que é mais claro, assim. Mas com Davi é diferente. O coração de Davi era sempre, pecador, mas eu quero estar alinhado com o coração de Deus. Eu quero estar alinhado com... Então, assim, o que Deus fala, Davi concorda. É alinhamento, é harmonia. É o coração mudado, né? Transformado pelo próprio Deus. Perfeito. Eu concluo também, juntamente com os meus amigos aqui, né, também tanto como um alinhamento como uma obediência. Né? Tudo que Deus falava para Davi, Davi acatava e obedecia. Isso é muito importante. Então eu faço das palavras dos meus amigos as minhas. Amém? Tem mais uma aqui que fala assim, ó, por que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração, mesmo depois dos erros que ele cometeu? Pode ficar à vontade. Escolha. Eu acho que, como nós já tínhamos dito isso, né, ele fez parte de um processo, né, de Deus. Deus tinha um processo na vida de Davi, como também tem na nossa vida, né? Então, assim, escolhas humanas é bem diferente das escolhas de Deus. Quando nós vemos o chamado de Davi, sendo um pastor de ovelhas, cuidando das coisas das ovelhas do pai, e quando Deus chama ele, e Deus faz todo um cenário ali, né, que surpreendeu até Samuel, que tem uma intimidade com Deus assim, né, que tinha uma intimidade com Deus fenomenal, e nem Samuel sabia, ao ponto de ouvir, né, acabaram-se os mancebos. Então, faltava só um, que era um adolescente que fez entrar dentro da casa, ungiu ele, separou ele sobre o novo rei de Israel. Mas ele, quando foi chamado, ele era o quê? Ele era homem, sim, homem, fisicamente como homem. Mas um homem ali, no sentido de maturidade, Davi ainda precisava passar por alguns processos, ser lapidado, ser transformado. E só Deus pode fazer isso na vida de alguém, né? Então, homem segundo o coração de Deus, ainda ele não se tornaria ainda, né, como se diz assim, o rei que Deus queria formar e queria ser. Mas, lembrando aí que ele deixou Deus trabalhar na vida dele, né? Diante desse processo. Acho que eu vejo mais ou menos assim. Se vocês quiserem concluir.
No meu ponto de vista, eu acho que Deus não olha para a aparência. Por isso que ele falou para Daniel, para Moisés, né, para Samuel. E ele sabia o coração de Davi. Por isso que ele falou, segundo o meu coração, no meu ponto de vista. Porque se a gente for olhar para a aparência, como o William, o pastor Rodrigo já falou, Davi não ia ser escolhido, né? Mas Deus conhecia o coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele olha para o que está dentro, não para o que está fora. Muitas das vezes a gente se engana quando a gente vai numa quitanda, no supermercado, ao comprar uma fruta, por exemplo. Você olha a fruta lá, você vê ela por fora bonita. Mas quando você compra, paga, leva para casa, por dentro está estragado. E Deus vê tudo isso. Esse é o meu ponto de vista. Pastor Rodrigo? Não, eu concluo com os meninos aí, acho que está bem respondido. Tem mais alguma? Tem um que não chega a ser uma pergunta, mas eu acho interessante pautar. Deus permite o meu propósito ser tão difícil que não me faz querer continuar. O que vocês poderiam relatar em questão a isso? Eita. Eu acredito que o propósito de Deus, ele é inerrante. O propósito de Deus, ele é único, porque nós somos pessoas que têm uma identidade diferente. E Deus, sabendo dessa identidade, Ele sabe como trabalhar com a gente. Ele sabe que aquilo que nos machuca, Ele sabe aquilo que nós podemos suportar, Ele sabe o que Ele tem para a nossa vida mediante o chamado que nós temos. Só que nem o Naldo falou aqui, existe um preço e seria até estranho falar, poxa, um Deus de amor, um Deus de compaixão, existe um preço para se pagar mediante aquilo que Deus tem para com a minha vida? Parece algo mesquinho da parte de Deus. Só que assim, não é nada obrigatório da parte de Deus. Deus não coloca uma faca na nossa garganta e fala assim, ó, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito para você alcançar pessoas e eu vou te forçar a fazer isso. Não. Mas nós precisamos passar por níveis para alcançar isso. E se tratando de níveis espirituais, existem níveis que vai precisar de uma coisa chamada renúncia. Mas é bem claro da parte de Deus que nós não somos forçados a renunciar a nada. Você não é forçado a renunciar a nada. Mas para viver propósitos sobrenaturais da parte de Deus, que traz o espiritual, traz o sobrenatural para a vida do nosso natural que vivemos, precisa haver renúncia, precisa haver um preço a se pagar. Porque Deus simplesmente Ele é justo. Não dá para Deus fazer você viver coisas sobrenaturais e propósitos maravilhosos se o teu nível de entrega ele é igual a alguém que não liga para nada. Por quê? Porque Deus Ele é justo. Então aquele que se entrega, Deus Ele entregará também. Aquele que não se entrega, Deus não entregará. Então é claro que Deus não força ninguém a fazer o que Ele quer. Mas se nós quisermos, da parte de Deus, alcançar mais, precisamos de renúncia, precisamos de entrega. Então, muitas das vezes, respondendo a pergunta, muitas das vezes, Deus conhecendo aquela pessoa, o que ela precisa passar, e sabendo o propósito que ela tem na vida dela, ela saberá, Deus saberá como que Ele deve agir com aquela pessoa. Porque ela sabe seus medos, seus propósitos, ela sabe o que ela precisa renunciar, ela sabe a capacidade que ela tem de suportar muitas das vezes coisas que outras pessoas não suportariam. Por isso que muitas das vezes o tratamento é com aquela pessoa um pouco mais ácido, porque Deus também sabe que quando aquela pessoa vencer, quando o nível dela aumentar, o inferno vai ter que se dobrar. Porque muitas almas serão alcançadas através do propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Acho que até aproveitando, pastor, isso foi de Deus. Porque o senhor falando aqui, o Espírito Santo falou comigo, e um dos maiores exemplos é Cristo. Quando Paulo escreve, mesmo sendo preso, estando preso, ele escreve uma das cartas que se chama Alegria. Carta aos Filipenses. E ele cita Jesus, né, sobre a questão do propósito, e olha o resultado que o senhor falou. Ele vai dizer assim em Filipenses capítulo número 2, né? E o verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meu Deus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente
Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Ao resultado, o tamanho do propósito. Porque depois de ser obediente ao texto, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao tamanho do propósito de Cristo, e o que ele suportou por mim, né, pelo pastor, pelo Naldo, por você, e ao o poder de tudo isso, ser obediente à morte de cruz, esse nome tem poder, esse nome é Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos mais algo? A última, só para fechar com chave de ouro, né, para não estender, é como conciliar Davi, segundo o coração de Deus, com o Davi guerreiro que derramou sangue. É aquela pergunta quase. Como é que Repete. Como conciliar Davi, segundo o coração de Deus, com o Davi guerreiro que derramou sangue? Naldo? Essa sua opinião. É profunda, né? Como conciliar Davi? É como o pastor falou no começo, né? Às vezes, o julgamento das pessoas, que o pastor falou, se chegasse uma pessoa e perguntasse se iria vir cultuar na igreja, ele ia perguntar como que era tudo aquilo. E Davi, realmente, como a pergunta fala, Davi tinha sangue nas mãos, tanto é que Deus vai falar, Davi, você não vai construir o templo, porque nas tuas mãos tem sangue inocente. E outra coisa também que me chama a atenção é, Davi, por ele ser um criminoso, como muitos acham, ver que tinha sangue inocente nas mãos, ao mesmo tempo ele se arrependia. Eu volto de novo ao arrependimento. É muito bom a gente sempre voltar ao nosso arrependimento. Às vezes tem gente que fala as coisas por falar e não se arrepende. Davi, ele sempre voltava, e Deus via isso nele. Ele se arrependia e voltava. Quando Davi cometia algo que não era do agrado de Deus, ele se arrependia, pedia perdão, e ali Deus perdoava. Essas são o meu ponto de vista. Agora, vamos ver os meus amigos. Eu concilio o Davi, chefe de exércitos, porque naquele tempo você tinha que ir para a guerra. Sim, é o Né? contexto. Naquele tempo, ou você ia para a guerra e conquistava, ou você era saqueado e te fazia um prisioneiro. E além de fazer prisioneiro, as piores coisas poderiam acontecer com você, né? Uma vez que você foi ganho, foi rendido, então você tinha que ir para a guerra. Eu vejo que fazer a vontade de Deus não retira a tua responsabilidade de guerrear na sua vida. Não tira a responsabilidade de você ir para a luta, você defender a sua família, você defender a sua casa, você defender os seus princípios. Na atualidade, hoje, nós vivemos uma guerra, talvez não de sangue, literalmente, mas é uma guerra ideológica. Nós vivemos uma guerra de ideias, nós vivemos uma guerra de ego, nós vivemos uma guerra de quem sabe mais. Talvez não de sangue, mas é uma guerra que nós vemos no dia de hoje. E isso não retira a responsabilidade do cristão de servir, de obter comunhão, de se alinhar com a palavra de Deus, de se alinhar em comunhão com a sua igreja, com os seus irmãos. Não retira a responsabilidade dele nos dias de hoje. Eu vejo que o Davi, ele fez o que precisava ser feito. Mas uma coisa ele salta sobre o que Davi ele fazia naquele tempo, no contexto que ele vivia. Ele continuava tendo um Deus que ele confiava. Ele continuava tendo um Deus que o guardava. Ele continuava tendo um Deus que provia na vida dele, que enviava pessoas para corrigir o caminho dele. Olha só que interessante. Muitas das vezes, pessoas são enviadas para corrigir o nosso caminho e a gente não quer ouvir. A gente acha que, não, tá falando demais. Não é de Deus, e nem se dá o luxo de pesquisar se a Bíblia diz alguma coisa ou não, apenas não quer aceitar. Então, Davi nesse tempo dele foi corrigido muitas das vezes, e sabe qual foi o papel de Davi? Escutar, analisar, e mediante a sua conclusão se arrepender. Mediante a sua conclusão falar assim, eu estava errado. E o que Davi faz é um exemplo nos nossos dias de hoje. O Davi, chefe de exércitos que precisava ir para a guerra, era um Davi também que tinha um coração voltado para Deus. O Davi, que ele matou Urias, era um Davi também que se arrependeu mediante a presença do Senhor e falou, Senhor, eu errei, mediante o profeta, como nós já falamos, que chega até Davi. É esse Davi que é totalmente o oposto
do Davi guerreiro, do Davi sanguinário. É o Davi quebrantado, é o Davi que conhece a Deus, é o Davi que entrega os seus erros mediante o Senhor. Senhor, me perdoa, Salmo 51, leia o Salmo 51 em casa. Davi, depois de cometer todos os erros dele, ele fala, Senhor, me arranca tudo, mas não tira de mim a tua presença. Aleluia. Por quê? Porque acontece isso porque Davi sabia o valor da presença de Deus. Ele sabia que aquela presença talvez visitava ele quando ele estava angustiado na cama. Ele sabia que aquela presença era poderosa para perdoar mediante os erros. Ele sabia que aquela presença era o consolo e conforto nas noites de angústia que ele passava por saber que a casa dele não estava andando, não estava em plena concordância, por saber que pessoas traíram e ainda tinham intenção de trair. O que faz um homem desse permanecer e não tirar a vida é a presença de Deus, porque Davi sabia quem era Deus. O conflito entre aquele Davi, que aparentemente, e no contexto, era o Davi de sangue, é um Davi que está cumprindo aquilo que Deus tem, mas obedecendo a tudo aquilo que Deus falava. Então, nos nossos dias, não é diferente. Nós somos provados, talvez não com sangue, mas estamos numa luta. E isso não pode suprimir aquilo que nós somos mediante Deus. Pelo contrário, precisa crescer, precisa progredir a cada dia, para que a gente possa suportar até que o grande dia venha, mas nós estejamos com o Senhor antes que ele se finge, que é o grande dia do Senhor. Minha opinião. Graças a Deus, eu acho que concluindo aquilo que o Naldo falou e o pastor disse sobre essa resposta, né, um homem de guerra, né? A própria Bíblia fala a característica de Davi, homem de guerra. Isso tinha dentro dele, né? Guerreiro mesmo. Só que olha que interessante, julga muito Davi, aponta muito nessa situação. Não, era sanguinário e tal, mas entra aquilo que o pastor disse, que está corretíssimo, né, na minha visão também, que é de defender. O contexto na época era de guerra e ele tinha que defender Israel. Os inimigos vinham para destruir, vai deixar a família ser destruída, o povo ser destruído. Então, isso que eu aprendo muito interessante, mas olha a diferença. As pessoas costumam esquecer alguns pontos na Bíblia. Davi tinha, né, essa mão, fala que é mão sanguinária, muito sangue. Só que já percebeu que quantas oportunidades Davi teve para matar Saul? Quantas oportunidades Davi teve para matar o próprio filho? Ele podia. Então tem muita gente que julga, não, é um homem sanguinário, é um homem que matou muita gente. Mas tem que nos entender, ele foi para defender a nação de Israel, estando alinhado com Deus, porém, você também vai conhecer Davi, aquele que diz assim, não, o que eu tenho que fazer para defender, eu vou defender. Mas se for possível não matar, ele não vai matar. Ele teve essa oportunidade, Deus levou, Deus permitiu que Saul entrasse numa caverna, Davi estava lá dentro. Ele corta a orla das vestes ali de Saul e mostra para Saul ali, Saul, olha aqui, que eu tive a oportunidade. Se eu quisesse. Então você vê que é um coração assim, de Davi muito alinhado com Deus, e é algo que nós precisamos entender. Geografia bíblica. Algo que era aquele contexto naquela época. Porque depois de Davi vem Salomão. Salomão significa paz, pacífico. E no reinado de Salomão não teve guerra. Teve paz. Davi lutou guerras para que o filho dele pudesse viver em paz. Tem guerra que você luta, que você não entende. Mas é uma guerra para a sua casa, para a sua família viver em paz. Tá bem? Eu vou fazer duas perguntas aqui, uma só que digo, né? Que é quase parecido com essa que fizeram aí. Né? Só que nem eu tinha comentado com o pastor Rodrigo, é um pouco mais pro lado espiritual. Que nem falaram que Davi, a Bíblia mesmo relata que ele era um homem de guerra. Mas o que faz, pastor? Um homem que é acostumado com a guerra, do nada não querer ir para a guerra. O que faz um homem que é acostumado com a guerra, eu acredito que é o Espírito de Deus, não. Eu acho que é o Espírito Santo de Deus. Porque a gente pode usar o exemplo do homem que gosta de guerra com o homem que gosta do mundo. Com o homem que é mundano, o homem que gosta das coisas que o mundo traz lá fora. A guerra também está no contexto. A gente sabe de pessoas que tinham um gênero agressivo e hoje não querem mais. E
mediante toda a nossa sociedade pecaminosa, que não tem como negar isso, todos estão debaixo do pecado e é fácil provar isso, né? Para você que talvez vai assistir esse vídeo hoje, é fácil provar que a pessoa mais simples que você conhece, a mais culta que você conhece no mundo, está debaixo desse crivo. Porque nós erramos por coisas que a gente fala, por coisas que a gente pensa e por coisas que a gente faz. E ninguém passa ileso por esses três. Ninguém. Então é fácil provar que o pecado é inerente do homem. Ele está encravado na gente. Mas, respondendo a sua pergunta, o que faz um homem de guerra, eu acredito que realmente é só o Espírito Santo de Deus tem o poder, como a palavra mesmo diz no Novo Testamento, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O homem por si só, ele não consegue cair em si. O homem por si só, ele está desligado de Deus. O homem, as pessoas, o ser humano, ele está longe de Deus até que essa ligação seja feita e reconectada novamente. Como que ela é feita? Crendo em Deus, no seu Filho Jesus. Tendo fé que é um Deus único que proveu o seu Filho para reconectar ao caminho que foi perdido um dia. Então, e isto é obra de Deus. O homem não pode se achegar sozinho. Porque se ele pudesse se achegar sozinho, o homem seria bom, o homem seria maravilhoso, o homem faria ótimas obras, o homem não teria falhas, mas não. O que nós vemos na prática é totalmente contrário. São pessoas que falham em determinados pontos e que por si mesmas não conseguem obter uma bondade absoluta, porque dependem do Deus. Dependem de um Deus, e esse Deus tem o Espírito Santo, que está disponível para aqueles que creem, para aqueles que querem, para que a sua vida seja transformada. E as pessoas que aceitam isso são transformadas, por mais que demore, por mais que haja um processo, elas são transformadas dia a dia, mediante a palavra do Senhor, para que o velho desejo, a velha prática, seja cancelado e o Espírito Santo tome forma dentro daquela pessoa e ela viva algo novo com Deus de fato. Que ela viva o sobrenatural com Deus. Então, na minha opinião, o que faz a mudança no homem não é nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus, uma vez aceito de coração aberto. Ele é poderoso e eficaz naquilo que ele promete e cumpre na vida do homem. Aleluia, amém, glória a Deus, já aprendi muito aqui hoje. Todos nós. Né? Para mim é gratificante, né? O que eu acabei de aprender aqui agora foi fundamental. Que o Espírito Santo, ele é o único, realmente, que pode nos convencer, né? Que pode nos mudar, nos transformar. Quando Davi ele vivia na guerra, ele não tinha, por enquanto, caído em pecado. Né? No momento que, tipo assim, pastor, vamos trazer um pouco para o lado material. O senhor trabalha a vida inteira querendo construir um império, algo para sua família. E quando o senhor está lá em cima, no topo, o senhor dá aquela relaxada, dá aquela descansada. Aí o senhor já não quer mais trabalhar. Trabalhava 24 horas, já queria trabalhar 3, 4 horas por dia. Já estava bem sucedido. Davi, ele estava nesse ponto, William, que ele trabalhou na guerra durante a vida dele inteira. Chegou a um certo nível que ele já tinha construído seu palácio, então ele estava lá em cima, onde ele havia visto o pecado. Tem gente que está lá em cima, mas não está dando conta que está em pecado. Meu Deus, é verdade. Tem gente que está lá em cima, mas está sempre apontando dos que está lá embaixo. Misericórdia. E a gente temos que ter essa visão. Davi, porque ele estava lá em cima, ele não saiu mais para a guerra, não foi guerrear, foi aonde ele viu Batseba. E aonde ele caiu no adultério, no pecado. E o que me chama a atenção é que ele se arrepende. Eu vou tornar a falar de novo. Davi, ele se arrepende. Como o pastor falou, que Deus usou o profeta Natan, que foi até ele, repreendeu ele, e ele aceitava a repreensão. Para você ter noção, um rei aceitar uma repreensão de um profeta. E quem é você que não aceita uma repreensão do seu líder, do seu pastor, da sua pastora, do seu líder da mocidade, dos varões, seja lá do ciclo de oração? Quem é você? Você é melhor ou melhor do que Davi? Maior ou melhor do que Davi? Porque Davi é rei. Ele aceitou a repreensão do profeta. Então é que a gente tem que pegar esse nível. Agora eu vou passar aqui para o meu amigo William. Usando essa pergunta, né, Naldo, normal um homem que gosta de guerra não estar numa guerra, nessa linha de raciocínio aí sobre esse pecado de Davi, que a Bíblia não esconde, e eu acho isso
muito lindo na Bíblia. Porque se fosse um outro livro, esconderia algumas, quase todas as falhas de um homem. Sim. Mas a Bíblia não. E por que que tem isso? Porque ela quer mostrar, ó, Davi fez isso e não deu muito certo. Então é bom se você também não fazer. E é interessante, é normal o homem que gosta de guerra não querer estar na guerra? Sim, nesse caso, quando ele cair do teto. Por quê? Porque, usando a linguagem hoje jovial, né, nos dias de hoje, aqui eu vejo Davi distraído. E quem está numa guerra não pode estar distraído. Ele está distraído. Aleluia. E hoje é o que mais pega, né, pastor? Hoje que o senhor está na comunidade Merak, que é a igreja que o senhor pastoreia, e o senhor vê muito isso tanto na vida das pessoas, ou no dia a dia, a distração das pessoas. E as pessoas, elas tomam um deslize, ou acontece algo, tanto dentro da família, né, ou no dia a dia, por causa de uma distração. Se distrai do objetivo principal de guerrear as guerras espirituais. Que nós temos, cada um, essa particularidade. Então, assim, é normal o homem gostar de guerra, mas não querer estar na guerra? Nesse caso de Davi foi porque ele se distraiu. Ele não foi para uma guerra que Deus falou para ele ir. E com isso, ele ficando na casa dele, no alto, né, de uma varanda ali da sacada, ele olha para a mulher e deseja ela. E aí nós conhecemos a história e o fim dessa história. Toda a consequência em relação a Davi. Algo interessante, para terminar minha fala, que tem muita gente, pastor, que diz que o pecado não tem consequência. Ou o pecado não causa nada. E aí, quando olhamos para a vida de Davi, diante dessa distração, desse erro de não ir para a guerra, houve consequências. Nós conhecemos que os filhos, um deles, chamado Adonias, fez até um banquete. Tinha tanta gente nesse banquete, tinha sacerdote, tinha levita, tinha tanta gente, um lugar de sacrifício, matou bois, é aquele churrasco. Porém, uma pessoa importante não estava. Quem? O profeta Natan. Em 1 Reis, capítulo 1, fala que Adonias, ele se diz, ó, eu vou ser o novo rei aqui de Israel. Mas a presença do profeta não estava nessa festa, nesse banquete, nem nessa mesa. Então tem que tomar muito cuidado. Então teve várias consequências sobre essa questão de Davi em seu pecado. Né? A própria família, né? Deus já tinha avisado que a consequência ia vir. Mas tem o perdão. Deus restaurou a vida de Davi, mudou a vida de Davi. Mas algo interessante que eu pontuo em relação ao pecado, que Paulo vai dizer em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte. Se você for analisar toda a biografia de Davi, até esse ponto, que ele não vai para a guerra e quando ele não vai, ele cai, ele tinha uma vida saudável. Mas quando você estudar a vida dele, e você vai perceber que quando ele comete o pecado, a enfermidade começa a aparecer na vida dele. Então isso reflete, sim. Tem gente que vai ouvir nós vai dizer assim, então eu estou com essa enfermidade porque eu tenho pecado. Não. Mas a vida de Davi começa a ficar mais, começa a ficar mais debilitado diante de um pecado que ele cometeu, diante daquilo que ele fez. Ele destruiu uma família, queira ou não queira. Então assim, é possível um homem que gosta de guerra não querer estar na guerra? Sim, é possível. Por causa dos perigos desse presente século, e um deles é a distração. Tome cuidado, vem esse meu conselho. Tome cuidado em não estar distraído com as coisas deste mundo, mas fique focado em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu também vou encerrar as minhas palavras, mas vou deixar o pastor Rodrigo também para concluir. Falando de novo esse assunto, eu vejo aí como uma doença espiritual. Por que uma doença espiritual? A gente, quando aceita Jesus, está naquele primeiro amor, a gente quer ir para a igreja todos os dias, quer orar, quer buscar, quer ler. E do nada a gente começa a se esfriar. Ou seja, a gente já está perdendo a essência. A gente começa a ficar fraco na presença de Deus. E ali a gente tem, por exemplo, o pastor tem ali um obreiro que todo dia está indo na igreja. Do nada ele começa a falhar. Espiritualmente ele já está doente. E se não tiver alguém que vá até ele e ofereça a cura, que ele já sabe qual é a cura, né? Que abrace, que aconselhe, né? E aí acaba aqui morrendo espiritualmente. Isso é muito interessante. Então essas são as minhas palavras. Eu desde já quero agradecer por esse diálogo maravilhoso. Quero agradecer quem está por detrás da câmera ali, que está nos ajudando, né? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E a todos que estão aqui, o pastor Rodrigo, a pastora Amanda, o William. Amém. E para mim foi gratificante o que eu aprendi hoje aqui, pastor. Muita coisa Eu aprendi boa. muita coisa.
E que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, sua esposa, suas filhas, seu ministério, né? A vida do William também, assim como Deus venha abençoar a minha. E essas são as minhas palavras, eu agradeço desde já. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Eu também encerro minhas palavras aqui também, agradecendo de coração, né, Deus ter preparado esse dia junto com pessoas que eu tenho aprendido muito também, não aprendido a admirar, né, aprender a cada vez mais a observar e ver como Deus trabalha na vida de vocês, como Deus é impressionante, como o modo dele fazer as coisas na vida das pessoas, ele foge ao nosso raciocínio natural, e isso nos ensina muito. E que Deus possa nos conceder outros momentos também com outros temas, né, para a gente dialogar, porque isso edifica a nossa fé, edifica às vezes as pessoas que vão ouvir, e o nosso objetivo é esse, que de alguma forma em tudo isso Deus possa usar, né, as palavras dele através dessa conversa para chegar em corações, para entender algumas coisas, talvez para poder dar resposta a algumas coisas necessitam. Só tenho a agradecer meu irmão William, meu irmão Naldo. Amém. Deus abençoe por esse momento. Amém. Tá? Que Deus também possa recompensar vocês de uma maneira gigante na vida de vocês. Tá? Agradecer a todos aí que acompanharam a gente, que vão acompanhar. Agradecer também, né, a Vitória que está por trás de tudo isso, né? O Luiz também, né, que também ajudou. Isso. Tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Faço as minhas palavras, a palavra do pastor Rodrigo, né? Que é uma honra estar aqui, né, nessa live, nessa diálogo cristão. Eu fico muito feliz, grato, né, a Deus. Eu nunca pensei, né, olhando sobre Davi, né, que foi o foco hoje, eu nunca pensei que eu estaria numa mesa falando sobre Deus, né, falando sobre a graça de Deus e da escolha de Deus, né. Não tem como nós olharmos para a vida de um grande homem chamado Davi e ver que era uma coisa improvável. Na ótica humana, ninguém escolheu, mas Deus escolheu ele, escolheu a mim, escolheu o pastor Rodrigo, o Naldo. E eu choro sim, porque o próprio Davi vai dizer que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Obrigado, pastor, por essa oportunidade, por estar aqui, né? Recebeu nós, né? Sempre recebe nós com muito amor, muito carinho, como um pastor que deve ser a sua casa, né? Abriu as portas da sua casa e aproveito para pedir, né, a Deus, sempre peço a Deus, mas aqui peço a Deus que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, né, o ministério, a igreja, e que Deus também dê muita sabedoria para ter ensinos aí para nós, edificantes, na presença de Deus. Naldo, obrigado, né, por estar aqui junto comigo também, né. São pessoas que Deus apresenta nos bastidores, que Deus abençoe também. Eu não consigo fazer isso, no pastor Naldo eu tenho muito que aprender, mas creio que deu tudo certo. E eu termino as palavras aqui minhas com o texto bíblico que eu amo, eu gosto, né? O pastor também já conhece, o Naldo conhece, que é do próprio Davi. Davi vai cantar no Salmo de número 20, dizendo assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Lembre-se disso, a maior confiança é em Deus. Amém? Deus abençoe. Amém.